Oi, tudo bem? Esse é mais um vídeo desse canal que tem o intuito de falar sobre filosofia. É, uma definição de filosofia que é útil para, para, na minha visão, claro, para começar a aprender ou a estudar sobre filosofia ou só saber um pouco mais, é que a filosofia é a busca da verdade. E, a, e, e, e como isso se dá? Você poderia me perguntar. É, Para mim, isso se dá assim, falando com minhas palavras, a partir do que eu estudei, né? Então, e a partir, enfim, de como esse ferramental teórico se incrustou em mim. A filosofia é a busca da verdade se dá através do raciocínio, da argumentação e da reflexão. É, é, não, isso não é. Eu não estou falando em ordem, né? Não tem não estou dizendo que tem uma ordem específica dos três. Eu estou dizendo que os três fazem parte dela. Então, tipo, se você quiser aprender filosofia, é, é, é isso que você usa. Mas assim, é, uma coisa importante de dizer é que apesar de eu estar fazendo vídeos de filosofia pro YouTube, a, 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 eu não acho que a melhor maneira de aprender filosofia é através do YouTube. É, eu não considero isso, eu acredito que a melhor maneira de aprender filosofia é através ou de ter uma aula presencial ou de ler um livro mesmo de filosofia. É, então, então se eu, então se eu fosse dizer, se, 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 então se alguém fosse falar assim, ah, é, quero aprender filosofia. Se você quer aprender um pouco, ok, veja vídeos no YouTube, mas, mas se você quer se aprofundar, é, 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 existe, eu acredito que existem caminhos melhores. Eu pareço hesitante ao falar isso, talvez eu pareça hesitante ao falar isso, porque alguém pode dizer assim, ah, mas tipo assim, eu aprendo melhor assistindo vídeo, é, assistindo vídeo, é, do que assistindo vídeo ou assistindo tipo um curso inteiro de filosofia na internet do que lendo. É, e tipo assim, e tipo assim, e tipo assim, você não, não é que você não pode fazer isso, é só que ah, eu, tipo, tipo assim, me aprofundei na filosofia através da universidade. E essa experiência me fez achar que é importante ter contato com os textos em si da filosofia, com as obras de filosofia. E, e, e as obras dos maiores dos filósofos que a gente estuda na faculdade, que são considerados os mais importantes, é, a gente lê, eles escreveram em texto, né? Não existia, é, não existia, não é, durante a maior parte dos anos da filosofia não existiam câmeras. Então, eu acho que é uma boa ideia, é uma boa ideia, é, é uma boa ideia ler livros de filosofia.
aprender através de livros ou, ou, ou assistir aulas presenciais de filosofia, enfim. Tá, mas é que isso é, um, isso é, isso é algo que eu precisava falar, porque eu não tenho, isso é uma coisa que a única certeza que eu tenho com esse canal, praticamente, é que, 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 que ele não tem o intuito de que, de, tipo assim, em nenhum momento eu não tenho, eu não, em nenhum momento, é, eu estou considerando que, que o que eu vou falar cobre, de novo, acho que eu falei algo parecido com isso no vídeo anterior, cobre de maneira exaustiva toda a bibliografia acadêmica sobre esse tema. E nesse caso, como eu estou falando da filosofia em si, de maneira nenhuma, nem seria possível, nem se eu quisesse, e, e assim, eu não, eu não, não, atualmente eu não sou qualificado o suficiente nem para fazer isso. Mas mesmo se eu fosse, não seria possível é, falar de toda a bibliografia acadêmica de filosofia em um vídeo. Ou na verdade, o que eu ia dizer, eu embaralhei as palavras do que eu ia dizer. Mesmo no canal do YouTube, não tem como você falar de tudo que já foi produzido de filosofia desde o início da história da filosofia. E olha que eu estou falando só do que é do que é considerado a história que é considerada a filosofia ocidental. Não estou nem entrando no debate filosofia oriental, filosofia ocidental, filosofia oriental, filosofia é algo da humanidade e sobre o milagre grego, nada sobre o chamado milagre grego, né? Que também não estou dizendo que é milagre, mas também não estou dizendo que não é milagre. Não estou nem, para quem é da academia, ah, para que, quem é da academia e tiver assistindo esse vídeo, se alguém tiver, eu não estou nem entrando nesse mérito, galera. É, na verdade, é, na verdade, tipo, se você se você está se você se, é, a no começo assim a definição de a definição de filosofia que você pode usar é a busca pela verdade, a ideia que você faça isso, isso se desenvolve através da argumentação, da reflexão, do raciocínio. É, é, então, mas assim, é, 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 aqui eu vou deixar outra coisa que eu tenho que deixar bem clara. Tipo assim, é, é, tem, tem, tem muitas pessoas que, que consideram e filosofia também é isso, mas não é só isso, que filosofia é só pensar. Então, pensar, refletir. E sim, filosofia é refletir. Tanto é que eu falei que ela se dá através, né, uma das que ela se dá é a reflexão. É, eu não lembro se eu falei isso no começo do vídeo, mas eu tô meio que falando. É, eu tô meio que falando com minhas próprias palavras algumas coisas sobre filosofia. E tipo assim, é, é, a, 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 mas a filosofia quando você vai se dedicar à filosofia como atividade, tipo assim, você vai, tipo assim, o seu intuito ser filósofo, vamos supor. Não estou dizendo que é o intuito de quem está assistindo, mas se o seu intuito é ser filósofo, não tem como. Só filósofo você quer, a não ser que você seja um filósofo para si, nem em si mesmo, no sentido, para si mesmo não, mas tipo assim, que você só 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 pense
só pense, só pense na sua cabeça e reflita aí. Mas se você quer ser um filósofo cujas obras dialogam com a história da filosofia, dialogam com outros filósofos, é, você, você tem que não só pensar, você tem que botar no papel o que você pensa. É, é, enfim, tá, mas aí a gente tá entrando nas coisas assim, como você constrói algo, né? Enfim, tá, mas o que? Então eu vou fazer um parênteses, assim, é, se você se você tem, por exemplo, 15 anos, aí, tipo assim, falar, quero aprender filosofia, mas não que você precisa ter 15 anos, mas é, falar, quero aprender filosofia e, e então uma definição útil para você por enquanto pode ser é, pode, enfim, na verdade, se você tem 15 anos, não ouça os meus, não aprenda filosofia pelos meus vídeos, aprenda filosofia com o professor de filosofia. Eu também já dei uma aula de filosofia presencial, mas, enfim. Assim, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, mas eu quis gravar ele, essa é a minha vontade, então é isso que eu vou fazer. Tipo assim, uma definição provisória de filosofia é a definição de que a filosofia é a busca da verdade e ela se dá através da argumentação, do raciocínio, da reflexão. Então, é assim que começa. É assim que começa. E aí, é, isso é algo, isso são, digamos assim, digamos assim, as, duas coisas que, que, que são importantes. Uma outra coisa importante que é bom aprender se a pessoa vai estudar filosofia é lógica, né? Porque é como funciona, é como pensar bem. Mas, mas, é, mas, mas eu queria, tipo, falar mais sobre, sobre, na verdade, sobre muitas, enfim. O que eu vou falar agora é, é sobre a atitude que a pessoa, é, enfim, esse vídeo é um pouco de improviso. Mas assim, é, essas duas coisas podem ser úteis para você sobre a filosofia. Conforme você for é, estudando filosofia, conforme você for se aprofundando, você vai ver que essa definição da filosofia como busca pela verdade é, é, é uma definição possível, mas não é a única. Eu não estou aqui para dizer qual deve ser a sua definição, qual deve ser a como outras pessoas que estudam filosofia e principalmente outros filósofos ou outros futuros filósofos, sei lá, definem a filosofia. Porque, para mim, a filosofia tem muito a ver com autonomia, né? É, tem uma frase, eu esqueci de quem que é, então não é minha, mas é que então, eu devo estar parafraseando, que é, eu provavelmente estou, eu estou parafraseando, mas eu não sei se eu queria lembrar a frase correta, mas não é essa frase, não é exatamente essa,
que é assim, há certo gosto em pensar sozinho, em pensar é, algo que você faz sozinho, como nascer e morrer. Eu sei que tem pessoas que dizem que nunca se pensa sozinho, porque você sempre é influenciado pela sociedade que você vive, pelas pessoas que compartilham conhecimento com você. Nesse sentido é verdade, mas cada um tem uma cabeça, né? Cada um tem um cérebro individual, como órgão, enfim. É, é, enfim, acabou que esse vídeo ficou meio disperso. É, eu também sou bem prolixo, mas é, tipo assim, é, esse é um vídeo. Não dá pra dizer que é um vídeo de introdução à filosofia, mas se alguém fosse fazer uma tentativa de introdução à filosofia é, de um jeito bem improvisado, é, seria, talvez seria isso, se eu fosse fazer isso. E, né, e, e tipo assim, tendo gravado meio de súbito, assim. É, então, é, sempre que você for estudar, ou você for estudar um filósofo, é, é, enfim, dizer refletir, mas assim, eu acho que eu acho que esse vídeo, eu acho que esse vídeo é, talvez me ajudaria quando eu tinha 14 anos e não sabia o que era filosofia antes de eu aprender na escola. Não tenho certeza se me ajudaria ou se me confundiria mais, mas eu tive vontade de fazer, então foi isso que eu fiz. E agora que eu tô falando de mim mesmo aos 14 anos, eu vou falar comigo mesmo aos 14 anos, como se ele, no caso eu, né, fosse assistir. Bom, agora você já agora você já aprendeu, Peter, essas duas coisas que eu te falei sobre a filosofia. E agora é, prepare-se e continue questionando, continue fazendo perguntas, continue tentando achar a resposta das coisas. E, e é isso. Agora